Então, assim, a esquerda, ela constrói a ideia de que não existe um radicalismo nela, Sim. né? E a direita toda é radical. E eu sempre vi na história do Brasil, nos casos raros, que um deputado é pego em alguma coisa e começa a ficar sério, e ele pode ser caçado, preso e tal, ele renuncia e se salva. E não acontece nada. A Carla Zambelli renunciou, né? Isso vai servir pra alguma coisa? Essa renúncia dela? Ou não serviu pra nada ela renunciar? Sinceramente, acho que não serviu para nada. Porque eu acredito que ela quis, ou que prometeram a ela que ela não iria perder os direitos políticos, né? Então, assim, se você renuncia antes, você tem a chance de ficar com seus direitos políticos, em tese. Só que a gente está aqui num terreno que não é o jurídico. Sim. A gente está num terreno que é o político. Quem vai dar essa decisão por último? Vai ser o próprio Supremo, pô. Se os caras estão querendo a cabeça dela, por que eles vão permitir que ela fique com os direitos políticos? Não vai ficar. Então, eu acho que isso não vai acontecer. E se essa foi a expectativa que foi gerada nela, eu creio que foi um mau negócio. Ela poderia, Léo, ter botado o STF ou o Mota numa situação muito desconfortável. Porque, olha só, tinha uma decisão do Moraes falando assim, em 48 horas, se o suplente em 48 horas tem de assumir. A decisão do Moraes lá, que teve uma decisão, né, do Congresso dizendo, não vamos caçar. E teve uma decisão do Moraes dizendo, ela precisa ser caçada. E aí? E aí tinha nessa decisão do Moraes ainda um adendo, que era em 48 horas o suplente precisa assumir. Tá, legal. E se o suplente não assumir? E se o Mota chegar e falar assim, não vou dar posse ao suplente? O que o Moraes vai fazer? Vai botar um policial lá para botar o suplente à força? Acho que seria um pouco demais até para o Moraes. E aí é que entra a questão interessante, porque será que o Mota ia bancar isso? Ia falar, não vou cumprir a decisão do Moraes? Se não cumprisse, o que o Moraes ia fazer? Se cumprisse, teria um enfrentamento interessante do Congresso. E se o Mota não fizesse nem isso, porque a gente sabe que o Mota é uma pessoa que tem agido de forma servil em relação ao STF, como é que ficaria o Mota nessa história? O Mota ia ficar humilhado. Então, seria um jogo muito interessante de confronto entre os poderes. Pela primeira vez, a gente teria como ver explicitamente quem é quem nessa história. Será que o STF banca a decisão dele a ponto de botar a polícia para fechar o Congresso e botar um suplente lá dentro? Será que o Mota vai ser tão submisso a ponto de não bancar uma decisão do parlamento que ele próprio botou para votar? Bom, a gente tinha esse cenário se construindo. Aí vai lá, a Zambelli renunciou. Então, assim, acho que ela facilitou a vida política do Mota. Sim. Em troca de quê? Em troca de direitos políticos? Quem tem direitos políticos hoje nesse país? Qual é a vantagem de você ter direitos políticos? Se hoje você tem direito político, amanhã arrancam de você. Sim. Facilmente. Quem tem segurança dos seus direitos políticos hoje dentro do país? Então, se essa foi a moeda que a ela foi prometido, acho que foi uma moeda, um ouro de tolo, né? Uma moeda falsa. Não, e pra mim fica mais feio essa história se você considerar o caso do Glauber Braga. Você tinha políticos de direita, como o caminhoneiro lá, esqueci o nome dele agora, o deputado lá, o Zé Trovão. E até o Nicolas Ferreira, né, defendendo, falando, não, mas ele não é corrupto. Como assim? Você tem a Polícia Federal tá investigando? E esse caso da Zambelli, ela ainda influencia e impacta os demais. Quer dizer, tem o Eduardo Bolsonaro também para ser, a cassação dele para ser avaliada pelo parlamento. Tem também do Ramagem. Quer dizer, se essa decisão da Zambelli de renunciar significa que o Congresso não banca os seus deputados, não banca as suas decisões, que uma canetada do STF faz o Mota se curvar por completo, então por que adianta vai votar o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem para quê? Não serve para nada a decisão do Congresso. Não, mas isso não serve. Agora sim, a articulação, acho que do presidente também é importante. Você vê, o Glauber Braga,
é uma figura patética, nojenta, é uma pessoa de baixíssima qualificação, inclusive de baixa intelectualidade. Ninguém gosta dele, nem a esquerda gosta dele. Nem greve de fome ele conseguiu fazer. Fez uma greve de fome comendo jujuba de madrugada. E tomando Coca-Cola. É. Então, quer dizer, ele é uma figura, assim, patética. Ninguém gosta dele e, mesmo assim, o Lula fez de tudo pra salvar ele. Isso eu acho é uma coisa que a gente tem que falar que é admirável no Lula, porque o Lula, ele salva os dele. Né? Agora, por exemplo, no caso do Daniel Silveira... Porque é uma porta aberta pros demais. Sim. Que pegam aquele que... É a mesma coisa do STF. Se eles abrem a porta e permitem que um seja impeachmentado, pô, abriu a porteira, Sim. qualquer um vai. Se eles permitem que o Glauber se dê mal, amanhã outros mais vão. A direita, às vezes, rifa os seus, né? No caso do Daniel Silveira mesmo, o Bolsonaro não fez um A. Quando teve a votação pra confirmar o que o STF decidiu, né? Acho que foi, não sei se foi a cassação dele, o que foi. Foi a prisão dele. Isso, ele perdeu por... Teve 300 e poucos votos contra o Daniel Silveira. Quer dizer, o Bolsonaro poderia ter feito a mesma coisa que o Lula fez. Foi lá e liberar emenda, negociar cargos. O Lula fez tudo pra salvar uma figura que ele nem gosta. Eu acho assim, a gente fala muito isso, a direita se desune, a direita não é unida, etc. Eu creio que a gente esteja num momento ainda de conhecimento do que o que cada um é dentro da direita. Existe muita diferença. Você olha para a esquerda e fala assim, o cara é trotskista, o outro é comunista, o outro é, sei lá, maquinista, não sei. Esses caras todos sabem o que são, e aí chega numa hora e eles falam, bom, não importa o que a gente é, a gente precisa abrir mão de tudo, das nossas diferenças, para que a gente se una em favor de ficar no poder e etc. A direita ainda está se descobrindo. Sim. Então chega uma hora que o cara fala assim, não, eu sou de direita, mas eu não sou igual a ele. E aí eles não conseguem se unir porque tem uma diferença. Porque a diferença ainda está sendo uma descoberta. Veja, se olhar 10 anos para trás, a gente chamava de direita o Alckmin, que Jesus, hoje está aí... Que eu nunca chamei de direita. Pois é. Né? O Fernando Henrique... Sim. Ele se dizia de esquerda. Ele dizia de esquerda, mas era o socialista, PSDB. O PSDB. Então, existe uma dificuldade ainda da gente entender o que cada um é dentro da direita. Mas ainda não é assim? Porque você pega o Tarcísio, assim. é de direita. O Tarcísio é a direita caçaba, é a direita centrão. O próprio Bolsonaro, que ele mesmo falou, falta uma direita de verdade, porque essa direita que a gente tá vendo aí é a direita centrão. Então, mas porque não deixam também existir uma direita que não seja centrão. A direita centrão é a direita que eles permitem ir pra urna. Sim. Então tem um problema aqui que é mais grave que isso. Por um lado, eu acho que tem uma direita se descobrindo ainda, e aí fica difícil você abrir mão do que você é se você ainda está tentando descobrir o que você é. Sim, sabe? Claro. E a esquerda já passou por esse momento. E por outro lado, você tem a esquerda não permitindo que essa direita nem se una e nem se desuna. Não permite que a direita exista. Seja qual for o seu lado da direita, eu quero você fora do tabuleiro político. Você pode ser o que você quiser enquanto você está lá escrevendo livro que ninguém lê. Mas se você vai para a urna ganhar voto, eu não quero que você exista. Sim. Tanto que o Lula elogiou uma eleição que só tinha candidatos de esquerda para presidente. Para ele, isso é democracia. Não, o Dirceu, ele tem dito por aí, para quem quiser ouvir, que o PT não é de esquerda. Que o PT é uma centro-esquerda. Por quê? Porque se o PT é centro-esquerda, e olha que o Dirceu, aliás, é uma das pessoas ali que são uma das cabeças, né? Ele é uma das... Mas é uma das figuras mais nojentas da política, no meu entender. Mas é um cara inteligente e não tem muita gente ali inteligente. Sim. Então ele é um cabeça. Ele sobreviveu ali a muita coisa, enfim, é um cara, uma inteligência pro mal, vamos dizer assim, mas é uma inteligência. Então, o Dirceu, quando ele diz assim, o PT não é de esquerda, ele está dizendo assim, então a esquerda é o quê? É o PSOL, é o PSTU e PCO. o PCO e o PT é centro. Então, se o PT é centro e o PSTU é esquerda, não precisa ter mais oposição. Sim. O PT é oposição ao PSTU e pronto, o resto ele não precisa mais. Pô, o cara tá, obviamente, tirando todo mundo do tabuleiro político. E aí esses caras olham e falam, não, e a direita é toda radical. Sim. Como assim? Pô, Você viu a notícia da Globo que saiu agora? Foi a eleição... Onde que teve a eleição agora? Foi no Chile que entrou um deputado. Aí tá assim, você tinha a deputada, de acordo com a Globo, você tinha a deputada moderada comunista,
Pra mim, já nem cabe na mesma frase moderado e comunista. Ou você é comunista ou você é moderado. Você ser adepto de uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas, não dá pra você ser moderado. Aí você tinha a mulher comunista moderada e a pessoa que pensava diferente era o de extrema direita. A moderada era comunista. É isso. A Globo. Mas é isso. Mas é isso. Essa é uma construção. Mas veja, essa é uma construção que está em curso. É dessa maneira que a direita é impedida. Sim. Porque o que os caras... É aquela história da brincadeira mais ou menos séria, da charge, né? Meu filho, tá doendo a sua perna esquerda ou a extrema direita? Né? Então, assim, a esquerda, ela constrói a ideia de que não existe um radicalismo nela, Sim. né? E a direita toda é radical. E se é radical, é fundamentalista. E se é fundamentalista, não pode estar no tabuleiro político porque é um risco para a democracia. Sim. E aí tira direito só porque é esquerda. E aí ganha por WO. A esquerda adora ganhar por WO. Sim.